Olá, vou fazer um comentário semanal do mercado de ações. Meu nome é Alexandre, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Aqui o gráfico do Ibovespa, o gráfico semanal, e aqui o viés, o objetivo aqui é uma análise de médio prazo. Aqui eu não vou analisar o mercado para os próximos pregões, e sim para um prazo maior. Começando aqui com o Ibovespa, a gente tem aqui uma região de lateralização, né? A gente tem lá aquele último topo lá em cima, ali por volta ali a máxima em setembro de 2014, muito antes das eleições. Depois o Ibovespa cai e aí a gente segue agora lateralizando, e é um canal lateral, né, que já vem de um bom tempo. O último topo foi aqui no mês de dezembro de 2012, a gente tem uma queda reta aqui até uma queda de 30%, né, até julho de 2013, sobe, recua, toca nessa região novamente como uma região de suporte, sobe novamente, toca aqui duas regiões aqui, dois topos de resistência, terceiro toque de resistência, e agora vamos ver se a gente vai tocar aqui mais uma vez nessa região como suporte. E aí a gente vai ter três toques de suporte, três toques de resistência, e o lado que romper deve movimentar com muita intensidade mesmo, né? Pode ser que exista esse viés aqui, um viés de toque nessa linha, um retorno à média hoje por volta dos 51.600 pontos aproximadamente, e a gente retorna à média aqui e depois volta a cair e cai com mais força. Se isso acontecer, o objetivo do Ibovespa segue aqui nos 37 mil pontos, 37.500 pontos aproximadamente. Se não, se o Ibovespa sentir essa região como região de suporte, volta a subir, deve subir forte até os 62 mil pontos aproximadamente. Obviamente que eu não sei para onde o mercado vai, nem você e quase ninguém aqui sabe, né? O mercado segue aqui uma trajetória quase aleatória, mas eu posso traçar alguns elementos, algumas projeções, como eu já venho traçando. Então, desde esse último topo aqui até essa mínima, e traço aqui as expansões a partir dessas máximas, eu vou ter os alvos para o Ibovespa. Então, se continuar desse jeito aqui, o Ibovespa segue tendo como alvo os 33 mil pontos aqui, ó. Deixa eu dar um zoom melhor aqui para ficar mais fácil. Do lado esquerdo eu tenho a crise de 2008, subo, deixo ali os topos ali de 2010, começo do governo, novo governo aqui, governo do PT aqui, Dilma, né? Então cai tudo isso, depois recua, sobe novamente aqui com um impacto aqui de um possível segundo turno e tal, depois volta a cair, e agora graficamente eu tenho onda 1, onda 2 e uma onda 3 que deve buscar os 43 mil pontos, que é a expansão de 1618 de Fibo. Então aqui é o objetivo de uma onda 3, 43 mil pontos. Eu vou voltar aqui para o zoom para ficar mais fácil, para lembrar aqui o que foi que aconteceu, né? Essa aqui é a onda 1, e se você me conhece meu método, sabe que eu conto as ondas a partir da máxima antes da média, depois a mínima aqui depois da média, recua e volta. Então isso aqui que é minha contagem de ondas. Então onda 1, 43 mil pontos, quer dizer, onda 3, 43 mil pontos, e a última, uma onda 3 mais forte, né? Aqui a gente pode ter uma onda 4 e uma onda 5 que vai buscar os 33 mil pontos, que vai coincidir com essa região aqui, ó, dos 35, por ali. Então eu devo aqui buscar, se a gente for buscar a onda 5 aqui dessa movimentação, deve buscar lá para os 34 mil, 33 mil pontos. Obviamente que isso está muito longe mesmo, e se isso acontecer, a gente deve ter uma movimentação forte com o fundo lá para o mês de outubro de 2015, se isso acontecer, obviamente, né? Se não, eu fico novamente comprador somente se o Ibovespa conseguir fechar acima dos 51.700 pontos, o que é esse fechamento acima da média. Posso traçar aqui as retrações dessa última movimentação de queda do Ibovespa, desde a máxima até o fundo, esse fundo aqui. Tem os 52.200 como principal região de resistência, e essa mínima daqui, em 45.852, como principal região de suporte. Então só fico comprador no Ibovespa no médio prazo se o Ibovespa conseguir violar os 52.200 pontos,
fico muito comprador se violar os 56 mil pontos. Enquanto isso não acontece e não tem nenhuma previsão que vai acontecer aqui nos próximos dias, eu sigo aqui esperando que o Ibovespa fique lateralizando para depois voltar a cair, já que a tendência, por hora, é uma tendência de baixa. Eu tenho um candle de alta durante essa semana, já que o Ibovespa subiu 4,02%, mas não foi possível reverter essa tendência aqui no gráfico semanal ainda. Então, tudo que eu tenho aqui é uma indefinição no mercado para uma possível movimentação mais forte nos próximos pregões. Dólar futuro no gráfico semanal segue aqui dentro de uma trajetória de alta. Então, essa semana eu tenho um candle bastante comprador, um candle que subiu 3,57%. Então eu tenho tudo para violar essa última máxima aqui. E como eu falei, aqui foi a onda 1, aqui uma onda 2 e agora eu posso estar dando início a uma onda 3 e essa onda pode ser uma tsunami aqui no mercado, né? Então bastante atenção aqui à movimentação do dólar, já que o dólar pode seguir reto, inclusive aqui, e buscar as regiões aqui dos R$3, facinho, facinho. Principal região de suporte do dólar, 2,59, só entra em tendência de baixa se perder os 2,59 por hora. Se violar aqui os 2,83, tem tudo para buscar os R$3. Tendência de alta para o dólar futuro, bastante atenção. Assim como os juros futuros, comprei um LFT mais um essa semana aqui. E os juros sobem aqui 1,76%. A violação dessa máxima gera aqui uma movimentação aqui de compra pelo David Landry. Então, bastante atenção aqui na movimentação dos juros. Se eu tirar aqui aumentar um pouco mais esse zoom, né? Deixa eu trazer essa mínima daqui, essa reta aqui para essa região. Então eu tenho que os juros futuros no médio prazo seguem em busca aqui de uma possível onda 3. A busca aqui 18,88 aqui a taxa de onda 3 de uma possível movimentação de alta. Então 18,88. Isso aqui é impossível de acontecer? Bem, depende, né? Só é você olhar o que foi que aconteceu aí nesses últimos meses, alguns países soltando as âncoras cambiais e aumentando os juros aí de um dia para outro, né? Subindo 60% os juros. Então eu não duvido nada que isso possa acontecer no Brasil, né? Já que a gente vai envelhecendo e não duvida mais de nada. Então, bastante atenção aí que a gente pode estar dando início a uma onda 3 aqui nos juros. Mesmo que você não acredite em onda 3, e só queira fazer uma análise para as próximas semanas, principal suporte dos juros fica aqui abaixo dos 12,25, principal região de resistência acima dos 13,49, viés de alta, juros e dólar alta. Bolsa queda, normal. Petrobras segue aqui com a divergência de alta no gráfico semanal, já que eu tenho um fundo mais baixo que o fundo anterior, já perdendo forças aqui no histograma. Aspecto negativo é que eu posso ficar lateralizando como estou lateralizando aqui na Petrobras durante algum tempo, e eu posso voltar a cair, e aí eu posso fazer com que eu tenha mais um monte aqui, né? Mais um recuo desse daqui, uma zona vendedora. Então, nada impede que isso aconteça, inclusive com uma zona aqui, uma queda mais intensa na Petrobras, com uma zona superior aqui mais alta que a anterior, que pode ser uma divergência de alta. Petrobras fica comprador aqui se violar os 10,78, os R$11, e aí busca os 13,19, R$13. Então, se violar 11, busca 13. Se perder essas regiões de mínimas, principalmente em 8,04, a tendência é que caia com mais força. Muito difícil aqui a Petrobras. Vale 5 deixou um candle de queda, de alta, né? Então, fecha abaixo, fecha acima, fecha abaixo, fecha acima, não viola aqui, né? A gente acaba abortando essa operação, então novamente fechando abaixo, esperar aqui um fechamento acima. Independente disso, de fechar acima, fechar abaixo, qualquer coisa, vamos ver os topos e fundos. Aqui eu tenho máxima de 20,32, é o último topo aqui da Vale do Rio Doce. Se violar os 20,32 é para comprar Vale do Rio Doce, quer dizer, eu vou comprar muito Vale do Rio Doce para o médio prazo. Obviamente que se perder aqui essa mínima daqui em 15,87, o objetivo seria perder os 15,50. Se perder 15,50, a tendência é que caia mais forte. Tendência de Vale do Rio Doce é uma tendência de queda, infelizmente.
porém, né, não quer dizer que a ação não possa subir e buscar aqui os 20,76. Cada um tem seu setup, né? Muita gente comprou aqui essa semana quando a Vale violou os 17,90 e deixou o stop aqui abaixo de 15,87. Todo mundo que comprou aqui apostou aqui numa compra, numa venda lá por volta dos 20,50. Por setores da bolsa, setores mais fortes e mais fracos, o setor de consumo inicia um recuo. A gente já tem essa queda aqui essa semana, o setor caiu 1,04%, ainda é o setor mais forte do mercado, mas já ingressa na tendência de queda. Essa tendência vai ser aqui, vai cair com mais força se perder essas mínimas aqui, a mínima do mês de janeiro de 2015. Setor IFNC, setor financeiro, tem um candle de alta essa semana, porém também está trabalhando aqui dentro de uma lateralização. Se perder essas mínimas dessa semana, viés de baixo. Setor financeiro e setor de consumo, setores mais fortes, né? Aqui, setor elétrico no gráfico semanal é um setor fraco. Setor de imóveis e o setor imobiliário mais fraco ainda. Setor industrial fica lateralizando, né, com viés de alta. Então, se eu fosse comprar ações essa semana, eu entraria lá no INDX, procuraria as ações mais fortes. Talvez eu faça isso, depois mande um e-mail para você sobre isso. Deixa eu dar uma olhada aqui no INDX, rapidinho. Entrando um pouquinho aqui no INDX, uma ação que me chama a atenção aqui para comprar, MYPK3. Essa ação me chama para compra aqui na violação dessa máxima em 12,19. O stop fica aqui abaixo dos 11,14. Isso aqui é um gráfico de position, né? Uma análise aqui seria o alvo de 16%, o alvo lá por volta dos 14,50. Então, MYPK3 é para quem aposta aqui numa virada dessa ação, de uma virada de baixa para alta, né? Então, no gráfico diário aqui, a gente já vê que a ação já começa a trabalhar aqui acima da média que eu utilizo. Então, essa violação aqui dessa máxima, ó, em 12,19 gera uma compra. Então, passou 12,19 até pelo gráfico menor aqui, stop de 6%. Vou até colocar essa ação aqui também na minha lista, né? MYPK3. Pode gerar uma compra aqui fora do meu método, mas dentro do setor de indústrias. Então, uma ação que me chama a atenção aqui para a próxima semana, MYPK3 pelo gráfico semanal, né? Tá apostando aqui numa alta aí para os próximos dias. Deixa eu ver se eu procuro outra aqui. Não tem nenhuma nova ação aqui para comprar no setor industrial, não. Então, voltando ao assunto aqui, energia elétrica a gente já vendeu, IMOB e DIV, né? Setor muito fraco também do Ibovespa, do mercado aqui. Então é isso, finalizando aqui o vídeo, eu cortei um pouco aqui rapidinho para não ficar muito longo. Não tenho nada aqui, né? Só tem MYPK3 para comprar na próxima semana. Muito cuidado com o Ibovespa, seja muito bem-vindo a mais um final de semana. Curta com a sua família e seja muito feliz. Meu nome é Alexandre e até mais.